Ainda a propósito do lúpus, temos connosco a Rita Mendes, da Associação de Doentes com Lúpus, e a quem agradeço a disponibilidade e por estar aqui connosco neste episódio. Então, Rita, fale-nos um pouco da Associação de Doentes com Lúpus, um pouco da história, as atividades que desenvolve atualmente e algo que seja também importante acrescentar. Boa tarde, obrigada também pelo convite. Então, a Associação de Doentes com Lúpus em Portugal existe desde o ano de 1992. Tem procurado ser uma ponte entre os doentes e os universos que rodeiam os doentes, sejam eles o da família e dos amigos, dos médicos e de outras pessoas ligadas à saúde, o universo político e o da sociedade em geral. Temos como principais objetivos divulgar a doença e apoiar os doentes e as suas famílias. Por outro lado, queremos também promover os direitos dos doentes, promover a investigação médica sobre o lúpus e também a sua terapêutica e dinamizar a cooperação com associações, sejam nacionais ou estrangeiras. Atualmente, a Associação de Doentes com Lúpus desenvolve várias atividades no sentido de cumprir a nossa missão, promover a literacia dos doentes, ou seja, fazemos várias publicações nas nossas redes sociais, no nosso website, e, por outro lado, também defender os direitos dos doentes muito em reuniões com o poder político, para alargar, por exemplo, o acesso a medicamentos para todos os doentes, estejam eles a ser tratados no público ou no privado, entre outras atividades. Fazemos também habitualmente, anualmente, o nosso encontro nacional de doentes, familiares e amigos, que ocorre normalmente no mês de maio, por volta do dia 10. Este ano não vamos fazer já este encontro, porque este encontro também era uma atividade que normalmente era feita de 2 em 2 anos. Nos últimos anos tem sido feito anualmente e agora pensamos retomar de 2 em 2 anos e fazer eventos ao longo do ano, mas não um encontro nacional de doentes todos os anos, para também não ser repetitivo os temas que trazemos aos doentes, para também trazer algumas novidades. Para além disso, costumamos também fazer, não todos os anos também, uma corrida, onde aproveitamos para, num momento de convívio, juntar os doentes, e também para reforçar o tema do exercício físico e de um estilo de vida saudável. E pronto, e outras atividades. No nosso website, por vezes, também fazemos podcasts. Para além disso, agora, atualmente, estamos também a trabalhar na criação de um conselho científico e agora, em primeira mão, vamos comunicar brevemente os profissionais que vão integrar o conselho científico da associação, ligados como é óbvio, à área do lupus, e muito brevemente teremos novidades neste sentido. A Associação de Doentes com Lúpus também é aqui membro da Lupus Europe. Quais os benefícios e experiências para a Associação de Doentes portugueses que fazem parte aqui do Lupus Europe? Então, a Associação de Doentes com Lupus, por ser membro da Lupus Europe, beneficia tanto a nível institucional como no impacto direto na vida dos doentes com lupus. A Lupus Europe funciona como uma voz europeia das pessoas com lupus, junto de outras instituições europeias. E também na área da investigação científica e dos decisores políticos, portanto, isto permite-nos a nós, aos doentes portugueses, no fundo, que tenham uma representação indireta, política e não só, não é? Na defesa dos seus direitos junto de outras instituições europeias. Vou dar alguns exemplos. Nesta representação indireta, no acesso à terapêutica, a medicamentos inovadores, no acesso de uma forma igualitária aos cuidados de saúde, no reconhecimento do impacto
laboral, social da doença, na participação dos doentes nas decisões de saúde, nas políticas europeias das doenças autoimunes, entre outros. Sendo um país pequeno, não é? E uma doença também com uma expressão também relativamente pequena, é importante integrar esta rede europeia que faz com que aumenta, no fundo, a nossa capacidade de influência e de legitimidade. Outro ganho muito importante é o acesso a experiências de outros países europeus com quem poderemos aprender esta partilha de conhecimento e de boas práticas e, no fundo, permite-nos trazer para Portugal também conhecimentos e práticas já testados e com sucesso noutros países europeus. Para além disso, também dá-nos acesso a informação médica credível e a educação dos doentes através de materiais informativos e educativos europeus que são desenvolvidos com especialistas e doentes também. Um exemplo desta, por exemplo, desta informação médica credível que é produzido lá fora e depois aproveitado cá em Portugal é o projeto Lupus 100, que é divulgado por nós em Portugal, que no fundo é um compêndio de 100 perguntas, das 100 perguntas mais frequentes sobre o lúpus, elaborada por médicos especialistas em colaboração com doentes, que foi feito lá fora e que foi traduzido e também está a ser divulgado cá em Portugal. Isto é importante numa doença que não é simples, no fundo é uma doença complexa, muitas vezes não é bem compreendida pelos doentes e com uma grande variabilidade clínica, portanto, quanto mais informação credível existir, houver à disposição dos doentes, melhor. Para além disso, também a Lupus Europa promove a inclusão de doentes em investigação científica, em projetos europeus, como o projeto Transform, do qual a nossa associação também participou. Portanto, no fundo, permite-nos também participar em projetos europeus também, ou em projetos nacionais também dar maior visibilidade aos projetos nacionais. Portanto, ajuda, no fundo, a empoderar um bocadinho aqui a associação e, no fundo, a profissionalizar e fortalecer um movimento associativo ligado à doença. Esta ligação também ajuda, no fundo, a permitir aos doentes portugueses perceberem que muitos dos seus desafios são partilhados por outras pessoas noutros países, a criar um sentido de comunidade, a reduzir o isolamento. Isto, no fundo, não se passa só com esta doença, passa-se com todas as doenças. Um intercâmbio de experiências e um apoio entre pares, uma maior visibilidade pública da doença, que ajuda sempre, no fundo, as pessoas a evoluírem, pelo menos no conhecimento e na redução da insegurança. Portanto, pode ter também um efeito psicológico e social importante. E, no fundo, também fazermos parte de uma federação europeia também reforça a nossa posição nacional e também lhe dá uma credibilidade maior a nível institucional, junto de órgãos políticos do Ministério da Saúde, do Infarmed, sociedades médicas, da indústria farmacêutica também. Portanto, essa credibilidade também ajuda nas nossas negociações com o acesso a tratamentos, a medicamentos, a participação em grupos de trabalho e reconhecimento também dos direitos dos doentes. Recentemente realizou-se aqui em Lisboa o Encontro Europeu de Lupus. Na perspectiva de associação, que novidades é que prevê que venham a ter impacto no futuro, num futuro próximo? Do ponto de vista das associações de doentes e da comunidade científica ligada à doença, ao lúpus, o grande sinal, eu diria que é a doença começar a entrar numa fase de uma medicina mais personalizada e menos dependente, por outro lado, da corticoterapia prolongada. Ou seja, isto traduz-se em, no futuro,
as novidades com maior potencial de impacto para os doentes serão terapêuticas, biológicas e dirigidas, no fundo, quase a cada doente individualmente e menos generalistas. Por outro lado, a redução da dependência de corticosteroides, que foi um dos temas também enfatizados neste encontro europeu, e também objeto do estudo Transforme, do qual participámos, a Associação Lupus em Portugal, que avalia, no fundo, que avalia o padrão da utilização de corticoides nos doentes com lupus e que chegou à conclusão que existe um consenso de que a redução da exposição prolongada a corticoides é uma prioridade de médicos, de doentes, é uma prioridade clínica e da qualidade de vida para os doentes, porque a exposição prolongada a corticoides provou contribuir para o aumento de outras reações adversas secundárias. Para além disso, outras novidades que se prevêem que venham a ter impacto também num futuro próximo é a medicina personalizada, baseada em biomarcadores e genética, cada vez mais uma sequenciação celular e biomarcadores para prever, no fundo, quem responde melhor a cada terapêutica. Ou seja, a expectativa é que num futuro próximo os tratamentos deixem de ser gerais e passem a ser escolhidos de uma forma individualizada. A integração da inteligência artificial, como em tudo, também aqui na área da saúde, e os dados clínicos. Portanto, tentar, no fundo, ter modelos preditivos que antecipem crises na evolução da doença, identificar riscos de complicações e, no fundo, apoiar decisões terapêuticas. Abordagem multidisciplinar que deixe de ver só a doença no sentido de inflamação, no fundo, que era aquilo que seria talvez o principal ou um dos principais efeitos da doença na vida dos doentes, e que se começa a olhar para a doença com uma abordagem multidisciplinar e também de saúde mental, ou seja, existem outros efeitos na vida dos doentes que incluem, por exemplo, a fadiga, a saúde mental, a importância da adesão à terapêutica, a qualidade de vida, que hoje em dia já têm um peso muito maior do que tinham antigamente e deixa de se ver a doença só do ponto de vista da inflamação, e também a participação, uma maior participação dos doentes nas decisões de saúde, que no fundo também reflete uma mudança importante com a Carta Global dos Direitos dos Doentes com Lupus, que foi divulgada em 2025. Há aqui um acesso mais rápido ao diagnóstico da doença, que antes era demorado, e uma participação do doente nas decisões terapêuticas e nos cuidados integrados, ou seja, não é só o médico que, no fundo, tem aqui um papel de decisor, o doente também passa a ser um decisor importante na questão da sua doença. E penso que acho que são estes as principais novidades. Muito bem. A Rita já falou aqui do estudo Transform. Sabemos que foram divulgados alguns resultados preliminares. A associação é aqui um dos parceiros, por isso fale-nos um pouco do envolvimento da sua associação neste estudo e dos principais resultados. Quais os passos seguintes que vão acontecer? Então, em primeiro lugar, a associação teve um papel ativo no desenvolvimento do estudo, como participante no desenvolvimento do questionário, no recrutamento dos doentes, nas farmácias, na
elaboração do questionário e como ponte também entre os investigadores e a comunidade de doentes com lúpus em Portugal. Divulgámos também o estudo, incentivámos os doentes a participar nele, sensibilizámos para a importância da recolha de dados, no fundo, que fossem dados da vida real, que era o grande valor acrescentado do estudo, é que não se tratou apenas de uma investigação científica, tentámos recolher dados da vida real sobre a utilização de corticosteroides da população de doentes com lúpus em Portugal. Depois o estudo foi desenvolvido em parceria com entidades académicas, o Cefário, a ANF e a indústria farmacêutica também, e procurou-se perceber até que ponto é que a utilização de corticosteroides em Portugal estava alinhada com as recomendações internacionais atuais. Recolhemos dados em várias farmácias, centenas de farmácias comunitárias em Portugal, através de questionários aplicados aos doentes com lúpus, e os resultados revelaram uma realidade preocupante para as recomendações atuais, que o uso prolongado de corticosteroides continua a ser frequente entre os doentes portugueses com lúpus. E alguns deles com doses, mantinham regularmente doses acima das recomendadas para a manutenção da doença. E o que sabemos, e que o estudo também mostrou, é que as comorbilidades, como outras doenças associadas, hipertensão, colesterol elevado, o excesso de peso, são fatores que podem ser agravados pela exposição prolongada aos corticosteroides. Em paralelo, os dados reforçaram a necessidade de apostar em estratégias terapêuticas alternativas, ou seja, abordagens que permitam reduzir a dependência destes corticosteroides e minimizar os efeitos adversos a longo prazo. Para nós, a Associação de Doentes com Lúpus em Portugal, estes resultados são importantes porque oferecem é a primeira vez que temos, no fundo, este retrato nacional concreto da realidade dos doentes, que é feito aos doentes em Portugal, e, no fundo, permite-nos olhar também para eles e com eles ter um diálogo com profissionais de saúde e com decisores políticos, e defender um acesso também a terapêuticas inovadoras e a cuidados mais adequados para os doentes, baseado em dados reais da vida dos doentes portugueses. Em relação aos próximos passos, o objetivo aqui passa sempre, como é óbvio, por aprofundar os dados que recolhemos, a análise de dados, divulgar os resultados finais em reuniões científicas e em publicações especializadas, e também transformar esta evidência em medidas concretas que venham a melhorar a qualidade de vida dos doentes. O que nós pretendemos como associação é estar envolvida neste trabalho de sensibilização e advocacia, e garantir que as conclusões do estudo Transforme tenham um impacto real na prática clínica e nas políticas de saúde, defendendo a melhoria da qualidade de vida dos doentes com lúpus a longo prazo. Bom, estamos quase a terminar. A Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas agradece aqui a colaboração da Associação de Doentes com Lúpus. A propósito também aqui do Dia Mundial do Lúpus, que mensagem final gostaria de deixar? No Dia Mundial do Lúpus, e não só, nós queremos sempre relembrar os doentes que ninguém deve enfrentar a doença sozinho. O lúpus continua a ser invisível para muitos, mas tem um impacto muito real na vida de muitas pessoas e famílias. Por isso, todas as pessoas precisam de uma compreensão, de um diagnóstico atempado, de acesso equitativo aos cuidados de saúde
e de investimento também na investigação. Para isso, a Associação de Doentes com Lúpus em Portugal continua a trabalhar sempre para dar voz aos doentes, para combater o desconhecimento, e para construir uma sociedade sempre mais informada e empática. E, portanto, gostamos sempre de lembrar, e não só no Dia Mundial do Lúpus, que as pessoas têm uma associação em Portugal que defende os seus direitos e que devem recorrer a ela, podem e devem, sempre que precisarem. E do meu lado e do lado da associação também quero agradecer o convite, e a oportunidade que nos deram também, no fundo, de podermos dar aqui o nosso contributo. Obrigada a nós Obrigada. pela sua presença. Deixar só aqui uma mensagem final também. O lúpus é uma doença autoimune crónica que pode afetar múltiplos órgãos e sistemas do corpo. Em Portugal, o lúpus eritematoso sistémico é a forma mais frequente, com cerca de 10 mil pessoas afetadas. O diagnóstico demora em média 2 anos. A doença tem um impacto significativo na vida familiar e profissional devido à fadiga, a dor persistente, limitando tarefas diárias e provocando abstinência laboral. O acompanhamento multidisciplinar e a reorganização dos cuidados de saúde estão apontados como essenciais para melhorar o acesso a consultas e exames, reduzindo deslocações e custos associados. Hoje trouxemos aqui algumas novidades e sinais de esperança. Um agradecimento especial aos nossos convidados que estiveram connosco neste episódio do Realme ABC. Do diagnóstico ao tratamento, das dúvidas ao esclarecimento. Este é um espaço de conversa onde a ciência se alia à experiência e a escuta faz a diferença. Realme ABC, porque compreender é cuidar e conhecer é o primeiro passo para viver melhor com uma doença reumática. Obrigada também a si por ter estado connosco. Até à próxima.